O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Amadas irmãs, queridos irmãos, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, final deste Kairós sobre a vida humana, o valor da vida, desde o berço, desde o primeiro nosso momento da nossa existência, que é a nossa concepção, até o nosso túmulo, até a hora que nossa alma, desprendida do seu corpo, será julgada diante de Deus. Essa é a grande missão da igreja. E a palavra de Deus hoje, ela mostra justamente que há dois caminhos que cada um de nós, de uma forma ou de outra, tem que se posicionar. É uma coisa que a gente não pode ficar neutro. Ou a gente é a favor da vida, da cultura da vida, da salvação de Jesus, da criação de Deus. E isso exige uma atitude de fé, de mudança do nosso comportamento, das nossas atitudes, e um enfrentamento a justamente a mentalidade contrária. Outro grupo, que é o grupo da cultura da morte, que não é tão novo, que é tão antigo como a humanidade, que vem do pecado. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu livre-arbítrio. Infelizmente nós usamos mal o nosso livre-arbítrio e através dos nossos primeiros pais nós ofendemos a Deus. Ali começa uma grande luta, dois grandes
blocos, quando Deus diz, no capítulo 3, depois do pecado de Adão e Eva, Ele diz para o demônio, para a serpente infernal: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Você vai tentar morder-lhe o calcanhar, demônio, mas ela vai lhe esmagar a cabeça. Ali se formam duas legiões, a legião da vida, a legião de Deus, a legião de Maria e de todos os que querem seguir a Deus. E a legião do maligno, a legião da morte, das trevas, daquele que não podendo ofender a Deus diretamente, quer ofender justamente a criação que Deus mais ama, que é o homem, a mulher, a família humana. E esses textos, eles providencialmente, eles mostram essa verdade. Vou começar do Evangelho. O Evangelho, nosso Senhor que levanta a voz, como aquele que está à frente de todos esses que são da vida, a favor da vida, mas não só de uma vida, de uma qualidade de vida material, não é? Mas uma qualidade de vida que leve-nos à plenitude desta vida, a vida eterna. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. É Jesus. E ele se levanta contra aquelas autoridades, tanto espirituais, religiosas do seu tempo, como as autoridades também morais, jurídicas, que fazem da lei, da ciência, da religião, um meio de morte, de encobertar toda a maldade, todo o crime que é essa cultura terrível de morte gerada pelo pecado, porque o salário do pecado realmente, meus irmãos, é a morte. Jesus que levanta a voz contra aqueles que matam os profetas e depois fazem os túmulos, os monumentos a ele. Jesus que se levanta contra essa hipocrisia da geração que toma a chave da ciência na mão e nem entra na vida, nem deixa os outros entrarem. Jesus que se levanta contra todos aqueles que derramam o sangue inocente, não é? Desde o sangue de Abel até o sangue do último dos profetas, Zacarias, que foi morto no templo. Nosso Senhor, então, atualizando essa palavra, que se levanta hoje, não é, para denunciar, através da sua igreja, toda essa cultura terrível de morte, não é, toda a legalização, não é, da morte. Nós estávamos nesse tempo de pandemia, meus irmãos, lutando pela vida dos nossos irmãos, pela nossa vida, né? E em alguns países, como no México e na Argentina, se tinha leis, não é, a favor do aborto. Como eu vou ser a favor de uma lei que descriminaliza e muito mais aplaude, acha uma coisa das mais certas, tirar uma vida? Quem somos nós, irmãos, para decidir quem nasce, quem vive, quem não vive, quem vai morrer, quem vai nascer? No meio de uma luta pela sobrevivência da raça humana, como aprovar uma lei de aborto? Como aprovar um crime tão terrível? Se você vai matar um ser que já nasceu, ele pode pelo menos tentar se defender, gritar, lutar. Mas um ser indefeso, morto, muitas vezes pela própria opção dos seus pais biológicos, aqueles pais que Deus escolheram, muitas vezes com mistério, com desígnio de tanto amor,
Talvez aquela criança veio no momento errado, de uma forma errada, mas veio para salvar aquelas vidas. Veio como um sinal de esperança e de misericórdia. Como aplaudir uma coisa dessa? As pessoas que vibravam na rua, não é? Festejavam a liberação, a discriminação do aborto e até a obrigatoriedade. Você imagine um médico católico cristão que se sente muitas vezes obrigado a ter que fazer um procedimento desse contra tudo que ele acredita, contra o juramento que ele fez de defender a vida em todos os seus estágios, contra a própria Constituição. Veja, nós estamos matando a nossa própria sobrevivência. Muitos dizem, especialistas, isso, como a doutora Carolina também falou, não é dito, isso é escondido, mas quantos países não podem mais se refazer na sua população? Tipo a França. Daqui a poucos anos, a França será um país completamente muçulmano, por exemplo. Porque os únicos que têm filhos e têm 10, 8, 9 filhos são os muçulmanos. Os cristãos não querem ter filhos. Não querem ter filhos. O Brasil também está nesse mesmo caminho, meus irmãos. Quantas nossas mulheres estão sendo laqueadas, estão sendo esterilizadas, tá certo? Isso. Quantas mulheres em idade fértil já não podem mais ser mãe? Não é? São muitas vezes o sepulcro dos seus filhos. O ventre que foi feito para acolher, para gerar um futuro. E muitas forças também, como no tempo de Jesus, se levantam. Forças muito poderosas, tanto economicamente como politicamente. Pessoas que querem muito que o mundo seja muito reduzido, seja para poucas pessoas. Eles não querem dividir o mundo com muita gente. Não se engane, meus irmãos. Essa ideologia de gênero, por exemplo, que é tão pregada aí, não é por respeito às pessoas com outra opção sexual. Não se engane. É simplesmente para não termos filhos. Para não ter filho, para cada vez mais reduzir. E as pessoas muitas vezes manipuladas são totalmente desencaminhadas. Precisamos, como Jesus, levantar a nossa voz, mas acima de tudo, vamos ser profetas da vida. Casais cristãos, Deus os convida a ter os filhos que vocês podem ter, os filhos. A igreja não quer, como disse brincando o Santo Padre, que a gente seja, desculpe o termo, como coelhos. Mas a igreja também não quer que a gente seja egoísta. O que é errado é você chega nos bairros mais chiques e elegantes das nossas cidades e você dificilmente encontra uma criança. Sim ou não? Mas você chega numa favela, você só vê criança. Onde não se pode ter muitos filhos, se tem muitos filhos. E onde se pode ter filhos, não se quer ter filho. E a injustiça, é a maldade, é a falta da responsabilidade, é a falta de entender que nós vamos vir nesse mundo, não viemos a esse mundo por nós viemos com uma missão, nós somos um elo, que temos que juntar o passado que nós recebemos como herança, e deixar aqui também uma semente para o futuro. Temos que ter essa certeza que Deus nos quer, vivendo de acordo com o Evangelho. Meus irmãos, eu tenho percebido que as famílias que se abrem mais à vida, que se adequam ao Evangelho, mesmo com sacrifício, na nossa comunidade,
quantas vezes os casais têm 3, 4, 5 filhos. É muito difícil, principalmente porque eles têm um após o outro. Eu digo para eles brincando, esse é o vosso sacrifício, mas é um sacrifício só. Daqui a pouco cresce, o sacrifício é outro, o trabalho é outro, né? Filho criado, dobrado, mas vale a pena. Vale a pena. Como é lindo você ter uma família. Como é lindo você mostrar aos seus filhos que casamento é algo sagrado, é um sacramento. Que a família é um sonho de Deus. A família é tão linda, meus irmãos, que quando Jesus quis se fazer homem para vir, não só levantar a voz a favor da vida, mas Ele mesmo se tornar a nossa vida, com o seu sangue, pagar todo o nosso pecado e nos fazer, como dizia o Salmo, nos dar essa copiosa redenção. Ele escolheu uma família, escolheu uma mãe. Mãe é algo tão sagrado, é algo tão bonito. A união que existe entre uma mulher e seu filho no ventre é algo tão divino. A doutora Gisela tocou um pouquinho nessa questão do aleitamento materno. Um dia eu estava rezando e Jesus me falava que Eucaristia, meus irmãos, é como um aleitamento materno. Jesus, Ele dá de si mesmo, Ele se torna ali uma mãe, como diz lá em Isaías. Pode a mãe esquecer aquele que ela amamenta? Mesmo que ela te esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Jesus dá de si como a mãe. Não tem alimento mais perfeito e completo que o leite materno, porque a mãe dá de si, dá do seu coração, dá do seu seio. Como é lindo isso. E nosso Senhor também se dá o seu coração, a sua carne preciosa. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida. Então Jesus quis nascer de uma mãe, na plenitude dos tempos, quando veio reconciliar-nos com Deus, quando veio consertar o que o pecado tinha estragado, escolheu. Ninguém pôde escolher a sua mãe, Ele pôde, e escolheu a mais bela, a mais santa, a mais maravilhosa. Quem ama aqui Nossa Senhora? Ama muito, não tenha medo. Viva Nossa Senhora! Ninguém pôde escolher sua mãe. Você ama sua mãe, ótimo, você não pôde escolhê-la, mas Ele pôde, porque Ele se fez filho dela, mas Ele é o pai dela. Ela é filha do seu filho. Então Ele pôde escolhê-la, prepará-la, santificá-la. Ela o vestiu da nossa carne, do nosso sangue. Por isso que, como dizia na primeira leitura, todos pecaram e todos são destituídos da glória de Deus. A grande dúvida da igreja sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora era justamente essa: se todos pecaram, todos são todos, como é que... Mas em vista dela ser a mãe de Deus, pelos méritos infinitos de Jesus, ela foi salva por Ele antes dela existir. Na concepção, quando o nosso pai, eu achei tão bonito hoje, a doutora Carolina falando que o espermatozoide é uma metade de uma célula, né, doutora? E o óvulo é outra metade. O nosso pai oferece aquela metade, e naquela metade de célula vem toda a riqueza, ou também toda a pobreza e a miséria de gerações e gerações. Imagine, do nosso pai, dos nossos avós, bisavós e assim paternos, toda uma família vem concentrado ali. Depois aquele óvulo da nossa mãe, que vem concentrado ali toda a história dela, dos seus pais, nossos avós, bisavós e assim, né? Atrás de nós dois, atrás deles 2, 4, 8 e assim vai. Quantas vidas foram necessárias e cada um deixou uma marca ali no nosso ser. E quando essas duas metades elas se unem e a fecundação, ali Deus infunde uma alma imortal. E ali
Não somos eternos, eternos só Deus, somos imortais. Não temos começo, mas não temos mais fim. Deus é eterno porque não tem começo, nem meu, nem fim. Deus sempre é. Deus sempre foi, será e não será. Deus sempre é, não é? Deus sempre é. Nós existimos e agora não, nossa alma imortal, nunca mais morreremos. Por isso que nem a morte pode nos tirar. Por isso que o aborto é um pecado tão grave, porque está lá no livro de Jeremias: antes que fostes formado no ventre de tua mãe, eu já te conheci, eu já tinha te amado, tinha te consagrado. Eu fico imaginando quantos sacerdotes, quantos profetas, quantos cientistas, quantas mulheres extraordinárias que talvez vinham fazer uma diferença tão grande nesse mundo, foram abortadas, não tiveram a oportunidade de vir à vida. Como o nosso mundo seria muito mais rico, muito mais fraterno, se a gente lutasse pela vida, com responsabilidade, com a bênção de Deus. Por isso, meus irmãos, Nossa Senhora foi, e quando há a concepção, ali Deus infunde a alma, e o pecado, ali nós já somos concebidos com o pecado, como vai dizer Davi no Salmo 50, minha mãe já me concebeu no pecado, já nasci pecador. Nós apenas não temos pecado, nós somos pecadores, é diferente. Nossa natureza, infelizmente, foi muito atingida. Essa marca de pecado é aquilo que São Paulo vai gritar: eu faço o mal que eu não quero, e eu não consigo fazer o bem que eu gostaria. Mas ela, em vista de ser a mãe de Deus, quando aconteceu a sua concepção, a sua conceição, no ventre puríssimo de Santa Ana, quando São Joaquim e Santa Ana se uniram, em vista dela ser a mãe de Deus, ela foi salva antes de ser concebida. Já foi concebida imaculada, porque o corpo dela nunca poderia ter o mínimo sinal de pecado, porque senão a carne de Jesus, o sangue que Ele haveria de derramar na cruz pela nossa salvação e oferecer naquela última ceia como seu sacrifício eterno, como nosso alimento de salvação, seriam manchados, tinham sido manchados. Quando a gente exalta Nossa Senhora como Imaculada Conceição, a gente está exaltando a Jesus. Se Jesus nasceu de uma qualquer, Ele é um qualquer. Ele não nasceu de uma qualquer, Ele nasceu de uma carne completamente santa. Por isso que o demônio tem tanto ódio da Virgem Maria, e por isso nós devemos nos apegar tanto a ela. Mas Jesus também não quis só uma mãe, a amou, cuidou dela, no alto da cruz nos deu: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus partilhou conosco. Diga para o seu irmão: Nossa Senhora é a tua mãe. Jesus disse uma vez: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... Pois então, se você não aceitar Nossa Senhora como sua mãe, você não está aceitando a palavra dele. A palavra dele não pode passar. Ela é tua mãe. O evangelho não é só para João evangelista, o evangelho é para mim, para você, para todos nós. Diga amém. Mas ele não teve só uma mãe biológica, ele quis ter um pai. Estamos no ano santo de São José, meus irmãos. Viva São José! Meus queridos irmãos, São José é extraordinário, um homem santo, justo, sabe, aquela pessoa piedosa, sabe, aquela pessoa tão maravilhosa. Eu não sei vocês, mas aqui quem teve a experiência de ter um pai maravilhoso em sua vida, sabe o que eu estou falando. Quem teve um pai maravilhoso, ou tem, como eu tive a graça, graças a Deus. Um homem de Deus, um homem humilde, santo, trabalhador, fiel, um homem religioso, um homem pio, piedoso. Assim era São José. E ele foi escolhido para ser o quê? Pai adotivo. A gente diz às vezes putativo, ou pai virginal,
pai adotivo de Jesus. Mostrando o quê? Que não é só pai ou mãe aquele que gera na barriga. Achei lindo o que a doutora também Carolina falou. Estou aqui usando a colinha da senhora. Não é só ter filhos, é ser mãe, é ser pai, é muito mais do que isso. São José não gerou na carne como Nossa Senhora por obra do Espírito Santo, mas ele gerou no coração. São José amou tanto a Jesus e a Nossa Senhora, que a vida dele, ele abriu mão de tudo para ser o guardião de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Sabe aquela pessoa que tem toda uma vida pela frente, uma vida profissional, que muitas vezes por amor abre mão e vai cuidar do seu pai e da sua mãe? É pai ou é mãe dos seus pais? O papel se inverte. Às vezes cuida anos e anos. Feliz dessa pessoa, meus irmãos. Ela é pai, ela é mãe, ela é fecunda. Ela não é uma estéril, ela não é uma sem valor. Estéril é o demônio, só tem um único filho, a mentira. Ele é o pai da mentira. O demônio não tem filho, ele não suporta filho, porque ele não ama. Filho é uma questão de amor, de sair de si. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Oh meu Deus, que coisa linda. Como é bom amar. Quando você faz tudo, passa uma noite inteira com aquela criança chorando. Você faz de tudo, você está às vezes com sono, mas você se vence. E quando começa a dizer: mamãe, papai, é o céu na terra. Quem já experimentou isso aqui? Você esquece de tudo e todo o sofrimento, não é? É uma coisa tão bonita, tão divina, que até Deus quis ter um pai adotivo. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês: casais que não conseguem ter filhos, se abram para adoção. Porque tantas pessoas, eu amo os animais, sou franciscano, amo, mas quantas pessoas substituindo os filhos por animais. Porque o animal é uma coisinha, se você ama tal, daqui a pouco você sabe que ele vai morrer, você sente, mas aí você substitui. Filho não é uma coisa que você tem. Filho é amor, é dedicação. Filho não é uma coisa, não é um investimento. Filho é dedicação, é amor, é santidade. É se parecer com Deus. É amar e nunca desistir. Eu tenho muitos testemunhos assim de muitas pessoas verdadeiramente que se abriram para adoção e de repente Deus deu filho natural. Não conseguia de forma nenhuma. Um dos últimos testemunhos foi o nosso casal querido. Posso falar porque eles já deram esse testemunho. Roberto e Joelma, lá da comunidade Mel de Deus, da qual eu sou cofundador e diretor espiritual lá em Lusiânia. Nossa querida comunidade, nós temos visto muitas bênçãos de Deus. Então, esse casal, eles já nos acompanhavam há mais de 10 anos, sempre rezando. A gente celebrava as santas missas e eles estavam ali, imploravam, rezavam. Quando a gente orava pelas mulheres que não conseguiam engravidar, ela se ajoelhava, ela suplicava tanto a Deus. Aí ela ficou grávida. Aí de repente ela perdeu aquela gravidez. E foi muito difícil. Foi um sofrimento muito grande. Eu queria dizer que a gente sente demais essa dor, minha filha, meu filho, você que passou por essa experiência de um aborto espontâneo. Como é difícil. Começa às vezes assim, uma culpa, por quê? Por que Deus não me permitiu? Por que isso? É um sofrimento, uma dor tão grande, tão grande. Meus amados, mas ela não se deixou, nem ela nem ele nem se deixaram abater, continuaram firmes. Um dia rezando, Jesus disse: vá dizer isso a eles. E eu, como menino de recado, cheguei e disse: olha, Jesus disse que vocês devem adotar
adotar, se colocar na fila de adoção. Ele tinha talvez um pouco mais de resistência, ou era ela, não me lembro agora, um dos dois tinha um pouco de resistência, né? Mas eles obedeceram a Deus e foram fazendo o trâmite. Nesse interim, ela fica grávida. Confiou em Deus, deixou lá o processo correr. Grávida, teve o primeiro filho, menino maravilhoso. E agora, depois de 1 ano e pouco, ou quase 2 anos, de novo estava grávida, teve uma menininha linda, um casalzinho. Alguém que não podia, ela já com mais de 30 anos, né, talvez até na casa dos 40 já, eu acho, e ele também, e com fé em Deus, quando se abriram, Deus nem queria que eles adotassem, mas Deus queria que eles se abrissem, como o filho de Abraão, Isaac. Deus não queria a morte daquela criança, Deus queria de volta o coração de Abraão, que Abraão estava idolatrando aquele menino, porque muitas vezes é assim, a gente luta tanto para ter um filho, quando a gente tem um filho a gente se apega tanto, que às vezes a gente esquece de Deus, coloca aquela criança, coloca o casamento, os bens, os nossos sonhos acima dos sonhos de Deus, e Deus não permite isso, Ele é o Senhor de tudo. Por isso, meus irmãos, sei que são assuntos tão sérios, tão difíceis, mas é preciso a gente confiar. Eu quero agora falar sobre a outra parte, a primeira leitura e o salmo de hoje, tão belos. Nós estamos lendo nesses dias a carta de São Paulo aos Romanos, e ela fala sobre a justificação. O que é a justificação? É a salvação, não é? E a salvação pela fé, pela aceitação do sacrifício eterno de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa salvação precisa ser aceita em cada um de nós. Ela é aceita no dia do nosso batismo, mas muitas vezes somos batizados quando criança, e somos criados assim, muito mais no mundo do que em Deus. Por isso nós precisamos do crisma, dos outros sacramentos, de uma conversão verdadeira, do que nós chamamos o batismo no Espírito Santo, para termos de volta a consciência desta salvação, de que Jesus veio ao mundo para salvar a mim. 2000 anos antes de eu existir, de eu já nasci debaixo dessa salvação. O mundo foi mudado depois que Jesus se encarnou e veio ser a nossa salvação. E o mundo foi mudado definitivamente depois que Jesus derramou todo o seu sangue naquela cruz e disse ao Pai: Pai, tudo está consumado, todo pecado, toda desobediência, toda maldade, toda autoridade que o demônio tinha sobre nós, foi cancelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Quando você não souber o que dizer, quando você não souber como sair de uma situação tão difícil e complicada que você está, se ajoelhe, olhe para um crucifixo, olhe para a cruz e diga: Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo precioso sangue de Jesus Cristo que pagou todos os meus pecados, que me justificou diante do Senhor, pelo sacrifício eterno de Jesus e por todas as santas missas, que é a atualização em cada momento, em cada minuto desse mundo, desta salvação de que Jesus nos conquistou na cruz, eu te peço essa graça, eu te peço perdão, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu te peço que o Senhor cure a minha vida, o meu casamento, restabeleça a minha saúde. Tudo que você pedir pelo sangue de Jesus, você está pedindo pelo que há de mais precioso para o coração de Deus. Você imagina se você tivesse um filho inocente e alguém fizesse uma grande maldade, e o seu filho inocente
se oferecesse livre e conscientemente no lugar daquela pessoa para morrer, pagando o pecado daquela pessoa, e alguém chegasse depois para você e dissesse: pela memória do seu filho inocente, daquele sangue inocente que pagou o pecado, o crime daquele bandido, eu suplico que você me faça esse favor. Por isso que Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, não é só no nome de Jesus como uma fórmula mágica, Pai em nome de Jesus, não é isso. Inclusive porque tem muita gente que tem o nome de Jesus. Quem já conheceu homem ou mulher que tem o nome de Jesus? Chama-se Jesus. Alguém já conheceu aqui? Tem muitos. Então não é só um nome. O nome significa a pessoa, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, essa copiosa redenção. Ah, se nós soubéssemos o que é isso, meus irmãos. Ah, se nós soubéssemos, não teria tentação, não teria pecado, não teria força do mal que venceria em nossa vida, não teria cultura de morte. O demônio faz de tudo para que a gente não descubra essa chave, que Jesus já cancelou o nosso pecado, que todo esse câncer que você está passando, Jesus já o cancelou, Jesus já pagou por ele, que aquela dor que você sentiu quando alguém lhe traiu, ele já pagou, você já está livre dessa culpa. Aceite pela fé, se entregue a ele e comece uma vida nova. Você pode, nada está perdido. Quantas pessoas se sentem: não tenho mais jeito, minha vida não dá para recomeçar. Não, isso é o maior engano. Jesus então sofreu em vão? Não, ele sofreu por você. Descubra esse amor. Você já foi salvo. Alguém pagou todo o pecado que você já cometeu. Por isso, então, quando eu me converto, eu vou querer voltar a cometer o pecado? Não, porque eu me apaixono tanto por esse Deus, eu confio tanto nesse amor, que eu não quero mais ofendê-lo. E o Espírito Santo gera em nós um grande arrependimento, e gera em nós um desejo de agora reparar esses pecados com uma vida nova, com uma vida santa, se tornando um instrumento de Deus. Meus irmãos, como é lindo ver uma pessoa completamente perdida, não é? Uma pessoa egoísta, uma pessoa incapaz de amar, que de repente ela se torna a pessoa mais generosa do mundo. Que Deus poderoso é esse que transforma uma pessoa escravizada pelo sexo, pelos prazeres mundanos de toda espécie, torna essa pessoa uma pessoa casta, controlada, não uma pessoa frustrada, não uma pessoa que fica se enganando, não, uma pessoa livre, que agora olha para as pessoas não como um objeto sexual, mas olha como um irmão, como um templo do Espírito Santo, como alguém que, como ele, foi salvo, foi remido pelo sangue de Jesus. Como é maravilhoso descobrir que esse Deus está vivo, que Ele pode transformar o nosso coração, que o sangue dele é poderoso, que em cada Eucaristia, de uma forma incruenta, sim, de uma forma cruenta, derramando sangue, foi só uma vez lá na cruz. Mas ao dizer aos apóstolos naquela quinta-feira santa: fazei isto em memória de mim, milhões e milhões de vezes, Jesus não morre, mas dá a vida por nós, se oferece ao Pai e morre misticamente no altar, e se dá em alimento a nós. O seu coração, ele arranca o seu coração. O milagre lanciano é isso. Uma das coisas que mais impressionou quando eu tive a graça de ir em Lanciano foi justamente isso, meus irmãos. Os cientistas começaram a pesquisar, a igreja permitiu, foi tirado um pedacinho muito pequeno do precioso corpo de Cristo, da hóstia que virou a carne, não é? E do sangue, do vinho que virou sangue, em 5 bolinhas, e eles tiraram e foram estudar. E a conclusão do cientista:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O músculo é o músculo do coração. O sangue é sangue vivo, do tipo AB. Um sangue muito comum entre os judeus, né? Sangue AB. É o sangue de Jesus. Inclusive, não sei se vocês sabem que essa é a primeira prova que a igreja vê de um milagre eucarístico. É o tipo sanguíneo. É o mesmo do Santo Sudário, é o mesmo de Lanciano, é o mesmo de todos os verdadeiros milagres eucarísticos, é o tipo AB, o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, vivo. Dizem os cientistas que se esquentarem aquele sangue, se aquele sangue deixar de ser coagulado, se por líquido fazer novamente, pode-se até fazer uma transfusão com ele. É um sangue vivo, depois de mais de 1000 anos ali exposto. É a carne do coração. Hoje, claro, é uma relíquia da igreja, mas é uma prova inconteste de que nosso Senhor se dá em cada Eucaristia, seu corpo e seu sangue verdadeiros para a nossa salvação. E essa salvação acontece. Por isso, busquemos a confissão. Meus irmãos, Jesus está gritando. Voltemos à confissão, ao sacramento da confissão. Voltem, vocês que vieram já para o acampamento, vieram em peregrinação à Canção Nova ou aqui à Aparecida, não voltem para casa sem fazer uma boa confissão, sem voltar aos sacramentos, a comungar em estado de graça. Eu quero dizer a última coisa para vocês. Se a gente tem visto que o alimento tem matado muitas pessoas, né, doutora Gisela? Nossa forma de se alimentar errada, nos alimentarmos errado, tem prejudicado muito a nossa vida biológica, a nossa saúde. Também a comunhão em pecado tem destruído muito a nossa vida espiritual. Quem comunga está lá na palavra de Deus. Digo isso não é para fazer medo a ninguém, nem causar escrúpulo, mas não perca o temor à Eucaristia. Quando você começa a comungar em pecado, quando você mesmo sabendo que é errado, que você não pode, você recebe Jesus na Eucaristia, grande é o seu pecado. Você começa a comungar a sua própria condenação. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios: este é o motivo por que entre vós há muitos doentes, fracos e até mortos na fé. Muitos de nós na Santa Igreja, inclusive nós sacerdotes, infelizmente, estamos comungando em pecado, estamos celebrando de qualquer jeito. A gente não, parece que vai pegar um pãozinho bento, eu estou na fila, estou com vontade de comungar, hoje eu vou comungar. Não é assim, meus irmãos, é algo sagrado, é Deus. Padre Pio, que celebramos há pouco tempo, ele tinha a graça de ver Jesus na hóstia consagrada. Isso não é história de carochinha, ele via. E quando ele ia dar a Jesus, porque ele não pode negar a Eucaristia, quando ele ia dar a Jesus a alguém que não estava preparado, Jesus ia chorando. Ele via Jesus triste por ser colocado num coração às vezes cheio de ódio, de impureza, de mentiras, de devassidão. Mas quando ele via Jesus ser recebido por uma alma que estava preparado pelo arrependimento, pela confissão, em estado de graça, que grande alegria de nosso Senhor. Meus queridos, não brinquemos. Jesus várias vezes tentou tirar de Judas aquele pensamento de entregar, de vender Jesus. Inclusive naquela noite da última ceia da primeira missa. Quantas vezes Jesus disse para Judas: o Filho do Homem vai ser entregue, mas ai do homem que entregar o Filho do Homem, seria melhor que ele não tivesse nem nascido. E Jesus, tentando chegar ao coração de Judas, tinha feito tudo para convencer Judas de que ele era amado, que ele não precisava se deixar levar pelo mal, pelo pecado. E Judas resistindo, até que enfim teimou e comungou. E diz a palavra, vocês vejam aí, João capítulo 13,
que quando ele comeu o pão, que não era mais pão, e o pão embebido, e Satanás entrou nele. Como é isso? A pessoa comunga Jesus e é Satanás quem entra? Comungar em pecado. Assim como a gente, se estamos com as mãos sujas, cheias de vermes, de germes, mesmo invisíveis, e comemos aquele alimento, no lugar de fazer bem, nos faz muito mal. Imagine comungar nosso Senhor em estado de pecado. Cuidemos, meus irmãos, voltemos aos sacramentos, voltemos à riqueza, voltemos à Eucaristia. Deus tem dado tempos muito difíceis, mas ao mesmo tempo, esse é o tempo de conversão, é tempo de voltar para Deus, meus irmãos. Voltarmos com sinceridade e Deus vai alcançar toda a nossa família. Você acredita nisso? Acredite no poder de nosso Senhor. Lute contra essa cultura de morte. Se volte para a vida, se volte para a Eucaristia, se volte para Nossa Senhora, para a sua fé. Viva a santidade. Esse é o tempo dos santos. Um tempo muito difícil, mas um tempo de muita graça. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.